Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo eu vou tentar enviar ele sem editar, porque eu vou abordar uma questão filosófica, tá? E o meu notebook ele tem um processador muito lento, então ele demoraria muito para ele ser renderizado, tá? Então é só uma questão filosófica sobre a concepção de Deus. Nos grupos que eu participo, não só no meu, mas alguns que eu fui adicionado, e até em outras redes sociais, sempre surgem duas questões, né, acerca de Deus que as pessoas fazem, principalmente quando são mais ateus ou céticos. Primeiro, por que Deus permitiu certas coisas, como holocausto, genocídio, extermínio, essas coisas? E a segunda é a questão de perfeição de Deus. As pessoas falam assim, Deus não é perfeito. Tem até uma discussão que teve ontem no grupo. Porque Deus não é perfeito porque teve guerra, teve morte, teve extermínio de índio, não sei o que, então Deus não é perfeito. E o que acontece? Esse tipo de concepção é uma concepção mais grego-romana. Os gregos tinham lá nas suas divindades, divindades que intervinham diretamente na vida dos humanos para tudo. Tinha Poseidon, que era o deus do mar, tinha Afrodite, que era a deusa do amor, tinha Júpiter, né, ou Zeus, né, que ficava lá segurando, jogando raios na terra. E esses deuses intervinham de acordo com a vontade do ser humano. Por exemplo, quando um romano ou um grego ia para uma guerra, era comum ele clamar ao deus Ares, né, ou Marte, o deus da guerra, para ajudar. Deus Marte, me ajuda a ganhar essa guerra. E se ele ganhasse a guerra, ele atribuía a vitória ao deus Marte, tá vendo? Deus Marte me ajudou, agora eu vou fazer um templo para o deus Marte. E para tudo, deus a Vênus, deus Afrodite, etc e tal. Já a concepção mais hebraica da escritura, eles dizem que Deus já deu a lei, ou seja, a Torá. Deus deu inteligência ao homem, capacidade de discernir entre o bem e o mal. E Deus mandou praticamente, né, que o ser humano estabelecesse justiça. Até uma das leis noéticas, né, cada povo tem que estabelecer o seu sistema de justiça. Então Deus, ele não é um ser que tem que estar se metendo em tudo que acontece na Terra, ele é um ser que transcende. Até porque se Deus fosse cuidar de cada uma das pessoas da Terra, 7 bilhões de planetas, ele não seria um Deus, ele seria um servo. Então ele já deu inteligência para o homem, você que se vira. Ele já mostrou os dois caminhos, seu caminho do bem e seu caminho do mal. Você escolhe o que você quer fazer. Eu já falei naquele vídeo lá de Satanás há muitos anos. Se você matar alguém, você sabe que você vai ser preso, você vai ter algum tipo de vingança, você vai causar mal para uma família, a escolha é sua. Deus já te deu inteligência. Ele não tem que estar vindo aqui impedindo esse tipo de coisa. Imagina que você está brigando aí com um inimigo seu, você está armado, aí você se sente tentado a atirar no seu vizinho. Deus não tem que vir lá do céu em pessoa e falar, fulano, não faz isso, vamos conversar, eu sou negociador, vamos conversar. Isso é bobo, gente, então não precisa. Você já tem a sua inteligência para isso, para discernir. Você sabe que se você fizer o mal, se você fizer uma besteira, você vai ter um tipo ou vários tipos de consequência. Desde ser julgado pela lei dos homens ou até algum tipo de vingança pela parte daquela família que você fez mal. Então a escolha é sua. Deus não tem nada a ver com isso. Então quando alguém me pergunta assim, por exemplo, mas por que Deus permitiu o holocausto, Ronaldo? Eu digo, ele permitiu, porque a palavra permitir envolve uma permissão. Então se alguém achar que Deus permitiu o holocausto, então nós teríamos que então aceitar ou entender que Hitler chegou no céu e pediu permissão para Deus. Assim, eu posso fazer o holocausto, matar milhões de judeus e pessoas inocentes? Teve esse pedido de permissão? Não, então Deus não permitiu. Segundo, se eu for entender que Deus permitiu que Hitler fizesse o holocausto, então Hitler não seria uma pessoa má, porque ele fez tudo com uma permissão de Deus. Ninguém peca ou comete pecado se você tem a permissão de Deus. Por exemplo, se eu quiser falar assim para Deus, Senhor, eu posso adorar um ídolo? Deus fala, pode, Ronaldo, vai lá. Eu estou pecando? Não, estou fazendo com a permissão de Deus. Então, se a gente for tomar essas questões como se Deus tivesse permitido, nós teríamos então que entender que Hitler fez uma coisa boa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não teve nenhuma permissão. Aquilo que Hitler fez foi a maldade do próprio homem. Assim como a escravidão africana, o extermínio dos índios aqui das Américas, Deus não tem nada a ver com isso. Ele falou para o homem crescer, multiplicar e se virar. Agora, se o homem faz coisas erradas, é porque o homem tem um lado mal, ele tem uma inclinação para o mal, por natureza, e o homem faz coisa errada mesmo, entendeu? Deus não tem nada a ver com isso. E se Deus fosse impedir cada uma dessas grandes questões da humanidade, ele não ia ter, ele ia ser um ser guardião, né? Ele ia ser um ser servo, que ia ficar aqui 24 horas por dia impedindo tudo. Vocês estão entendendo? E o homem não ia evoluir nada. Outra questão, essa questão de evolução moral e espiritual, que nem eu falei lá no grupo, se as pessoas quisessem, por exemplo, acham que Deus tem que ser um ser perfeito, que não pode permitir briga, doença, guerra, fome, miséria, essas coisas, então aonde que estaria o poder de conquista do ser humano? O ser humano ia evoluir no quê? Eu até comentei lá numa postagem que falaram, eu falei, o ser humano ia ser um primata inútil. Porque, claro, se você tem um Deus que resolve todos os problemas, um ser mágico que estala os dedos e impede tudo, morte, miséria, problema, o ser humano não ia ter nem o prazer da conquista. Imagina, por exemplo, um cientista como Isaac Newton, né, que descobriu a teoria da gravidade.
Ele teve o prazer da conquista, ele foi lá, pesquisou. Ou o Benjamin Franklin, né, que descobriu a eletricidade, ele foi lá empinar uma pipa no meio da chuva. Não sei se é verdade essa história, se é uma lenda americana, mas enfim. Ele foi lá empinar uma pipa, né, para tentar descobrir a eletricidade. Ele teve o prazer da conquista. Agora, se você tem um ser que faz tudo para você, qual seria o objetivo do homem na Terra? O homem ia ser que nem um urso panda, ia ser um mongoloide. Fora que a vida ia ser uma monotonia, ia ser uma chatice. Imagina uma vida perfeita nesse sentido, nessa concepção de perfeição que essas pessoas têm. Bom dia, vizinho, como você está? Eu estou bem, Ronaldo, como eu estive ontem, antes de ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, na década passada, no século passado, no milênio passado. Não tenho problema, não tenho briga, não tenho doença, não tenho desemprego, não tenho fome, não tenho dor, não tenho nada, tudo perfeito. E você, Ronaldo? Tudo perfeito também, como foi semana passada, mês passado, ano passado, milênio passado, como vai ser amanhã, depois da manhã, na próxima semana, no próximo milênio, e para todo sempre, tudo perfeito e maravilhoso. Tá, qual é essa graça da vida? Ia ser uma chatice. Tem até um vídeo do Pirula que o Matheus postou uma vez no grupo, que eu gostei, onde o Pirula filosofa sobre essa questão de vida eterna, né? Que se houvesse uma vida eternamente no paraíso, como os cristãos imaginam, sem problema, sem nada, isso ia ser uma chatice. Não ia ter nada para fazer, você não ia ter obstáculos a vencer, você não ia ter problemas a superar, você não ia ter nem o prazer da conquista. Então a perfeição de Deus não é essa concepção que as pessoas têm, isso é uma concepção grega. Ah, porque tem fome na África, porque tem guerra no Oriente Médio, tem não sei o que, então Deus não é perfeito. Ao contrário, a perfeição de Deus está justamente nessas imperfeições que o ser humano define como imperfeições. Porque tudo no universo está em constante movimento, em erupção. O Sol está sempre explodindo, os planetas estão sempre em movimento, cada um de um jeito diferente do outro. A própria Terra está em constante movimento, vulcões explodindo, terremoto, furacões. A vida selvagem, então, se você pegar a vida dos animais, ou até de um inseto, você vê tudo em movimento, um animal atacando outro animal para sobreviver, um comendo o outro, é a cadeia alimentar. Tudo isso é parte da vida. Deus já fez as coisas assim, entendeu? Com bastante movimento e com bastante, como é que eu vou dizer, imperfeições, vamos chamar assim, justamente para ter graça na vida. Senão a vida ia ser uma grande chatice, uma monotonia. Bom dia, estamos no ano 20.753. Não acontece nada, ninguém fica doente, ninguém briga, ninguém chora, ninguém reclama, está tudo perfeito e maravilhoso. Essa é a graça da vida. Então, um dos objetivos do ser humano na Terra é justamente o ser humano evoluir, superar os obstáculos, os problemas, o poder da conquista. Até uma namorada que você conquista, você tem o prazer de conquistá-la. Poxa, fiquei meses chavecando aquela menina, mas finalmente ela aceitou namorar comigo. Se tivesse um ser mágico que te desse a sua namorada, você não ia ter esse prazer da conquista. Ah, você quer aquela ali, é a Carolina, tá bom. Pronto, ela é sua. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então essa concepção de perfeição, que até muitos ateus usam equivocadamente no Brasil, é uma concepção utópica, é uma imbecilidade, com todo respeito, porque se tudo fosse perfeito, até no universo, se tudo fosse uma perfeição danada, não ia ter o ser humano não ia ter o poder da conquista, ele não ia ter o prazer de conquistar, superar o obstáculo. O ser humano ia ser simplesmente um primata inútil, que ia passar dia, acordar, dormir, comer, cagar, dormir de novo, acordar, cagar, pronto, não ia fazer nada. Então tudo isso que acontece na Terra, talvez Deus já tenha feito assim como ele fez o universo. Quando Deus fez lá Júpiter, um exemplo hipotético, surgiu um furacão lá em Júpiter, que tem há 150 anos, é um furacão que é uma mancha vermelha que é maior que a Terra. É a natureza seguindo o seu caminho. Deus não tem nada a ver com isso. Não foi ele que foi lá e mexeu os pauzinhos, e também ele não fez nada para impedir, porque ele deixou a natureza e tudo que ele criou, ele deixou fluir naturalmente. Na natureza você vê guerra. Tem um programa no History chamado A Guerra dos Suricates, que era muito engraçado. Eles são uns animaizinhos que eles parecem uns gatinhos que eles ficam assim, e eles também brigam uns com os outros. Eles fazem até guerra, tem um clã contra outro clã. Você vê, é culpa de Deus? Deus é imperfeito porque um suricate faz guerra com outro suricate? Não, ele só criou o bichinho, falou, agora se vira. Se o bichinho quer fazer guerra com outro bichinho, é problema deles, eles que têm que se resolver lá, entendeu? Então essa concepção de Deus, ela é mais ou menos assim. Se você crê num Deus que vai resolver todos os seus problemas, esse Deus é o seu servo. Eu acho até que as igrejas evangélicas são em partes responsáveis por isso, porque eles usam muito aquele chavão, né? Eu não aceito desemprego, eu não aceito a fome, eu não aceito a miséria, eu não aceito em nome de Jesus. Tudo eles clamam a Jesus. Tem uma dor de barriga, vai correndo na igreja. Jesus, eu não aceito a dor de barriga. Tem uma briguinha de casal, vai correndo na igreja. Eu não aceito, Jesus. Minha mulher brigou comigo, eu não aceito. Aí eles buscam esse tipo de utopia. Claro que eles também se baseiam naquele mau entendimento do Apocalipse, né? Que eles acham que vai vir uma nova Jerusalém, que não vai ter dor, morte, pranto, nada. E que eles acham que tudo vai ser perfeito e maravilhoso.
Eu digo, sinceramente, se tudo fosse assim perfeito e maravilhoso, qual seria o objetivo do homem na Terra? O ser humano não ia evoluir nada, ele não ia conquistar nada, ele não ia lutar por nada. Todo o nosso avanço que nós temos, até o avanço científico, né, foi graças a obstáculos. Se não fosse, por exemplo, as guerras, não haveriam armamentos. Se não fosse, por exemplo, as doenças, não haveriam remédios. Porque por causa das doenças, os médicos ficaram lá batalhando, pesquisando curas para essas doenças, isolando o vírus, analisando, etc. e tal. Vocês perceberam como foi o próprio problema que ajudou o ser humano a lutar e buscar a solução do problema? É que nem o Dorleor fala num vídeo dele sobre Satanás, que ele fala que Satanás é a melhor coisa que podia acontecer para o homem. Porque Satanás é um obstáculo. Então, se você não tem obstáculo, você não cresce. Você fica que nem um João Boba. Minha vida é toda perfeita. Tá? Então isso aí não existe, pessoal. Tá? Então é só um vídeo de reflexão. Se você crê num Deus que é um ser mágico que vai te dar tudo, esse Deus não é um Deus. Ele é simplesmente um servo. E se você acha que Deus tem que resolver todos os problemas da Terra, então você acha que o ser humano deveria ser completamente inútil. Era mais fácil então ser que nem o filme Matrix. Coloca o ser humano numa máquina e pega só a energia dele, porque se Deus tem que resolver tudo, guerra, problema, miséria, genocídio, extermínio, então o ser humano era mais fácil ele ficar lá que nem Matrix, ficar vegetando. Qual ia ser a utilidade do ser humano? Nenhuma, ok? Paz a